Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Com esta solenidade, nós concluímos um ciclo, não só o ciclo pascal, mas um ciclo de 3 grandes solenidades, que começou lá na Ascensão do Senhor, passando domingo passado pela solenidade de Pentecostes, e hoje com a solenidade da Santíssima Trindade. O único Deus presente em 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um único Deus, mas presente em 3 pessoas. É um Deus que se desdobra por amor a nós, nessas pessoas, para que nós possamos conhecê-lo no seu infinito e insondável mistério. Não é fácil falar da Trindade, porque é um mistério tão profundo, que qualquer definição se torna pobre e limitada perto da sua grandeza, da sua infinitude. Por isso, ao falar e ao celebrar a Santíssima Trindade, nós falamos e celebramos o amor de Deus por nós. As 3 leituras, mais o Salmo, nos falam desse amor de Deus. Nos falam desse amor de Deus na primeira leitura, destacando a figura do Deus que é Pai. Nos falam desse amor de Deus, ainda na figura desse Deus infinitamente grande que é o Pai, no Salmo número 8 que nós ouvimos. Nos fala desse amor, na segunda leitura, na pessoa do Filho, e nos fala desse amor no Evangelho, na pessoa do Espírito Santo. A primeira leitura que nós ouvimos, um trecho do livro dos Provérbios, fala de Deus como sabedoria. É uma forma sábia, redundantemente falando, para falar de Deus. Porque como é que nós podemos falar de algo que nós não conhecemos fisicamente? O Deus Pai é retratado na primeira leitura como sabedoria. Fala dessa sabedoria infinita que existiu antes de todos os tempos e vai existir eternamente. O Deus de ontem, de hoje e de sempre. Um Deus que criou todas as coisas antes que a terra existisse, antes que as montanhas, os mares, o céu, a abóbada do céu,
todas as coisas grandiosas que existem, ele já existia. E é a sua sabedoria que dá forma, que molda tudo isso. Então, para falar do Deus Pai, o livro dos Provérbios fala da sua criação grandiosa e infinita, criada para nós e por nós. Um Deus que criou o ser humano e lhe deu tanta importância, amou tanto, que ele se desdobra para que nós possamos conhecê-lo. Por isso, o salmo que nós ouvimos traz um questionamento dizendo: Senhor, o que é o ser humano para que assim dele vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ou seja, quem somos nós para Deus nos amar tanto, cada um de nós, e agir dessa maneira conosco, fazer tantas coisas grandiosas por nós, pela humanidade? Isso só pode ser um amor infinito. Por isso a liturgia de hoje do Deus Trino fala desse amor grandioso. Esse amor que na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos vai dizer para nós que apesar de todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades e tribulações, nós podemos nos gloriar nesse Deus grandioso que nos ama, que nos deu o seu Filho por amor, que se fez um de nós. E aí então Paulo vai falar dessa segunda pessoa da Trindade, que nos possibilitou conhecer Deus como um de nós. Ele se fez um de nós, ele se fez gente, ele se encarnou no ser humano, ele se fez igual a nós, exceto no pecado, para que nós pudéssemos conhecê-lo e ver em cada irmão, em cada irmã, a imagem e semelhança dele. Então esse Deus, na pessoa do Filho, se revela a nós como humano, para que nós tocássemos o divino. Ele se faz aparentemente limitado, para que nós, nas nossas limitações, alcançássemos o ilimitado. Isso só pode ser um amor incomensurável de Deus por nós. E é desse amor que também nos fala o Evangelho de São João, que nós vimos nesse dia de hoje da solenidade da Santíssima Trindade. São João vai dizer, na pessoa de Jesus, que nós temos muito que aprender ainda. Sabemos algo ínfimo de Deus, mas esse pouco que nós sabemos deve ser o suficiente para nós também o tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Por isso ele vai dizer: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Para tudo tem um tempo. Há tempo de aprendermos as coisas de Deus. Não tenhamos pressa. E Ele sabe que na hora certa, no momento certo, Ele nos dá a compreensão necessária dos seus mistérios. Por isso Ele fala aqui de enviar o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que nos conduzirá a toda a verdade de Deus. Aí o Evangelho então nos fala da terceira pessoa da Trindade, Deus na pessoa do Espírito Santo, que tudo esquadrinha, que tudo conhece, que aponta caminhos, que nos guia, que nos direciona para o caminho de Deus Pai.
e assim nós somos guiados por Ele. Por isso, essa solenidade encerra, fecha com chave de ouro o ciclo das 3 grandes solenidades que encerra o tempo pascal. E assim, com a certeza desse Deus Trino que nos acompanha, nós seguiremos a nossa missão de testemunhar Jesus Cristo aqui neste mundo, caminhando na unidade, na sinodalidade, como pede o Papa Francisco, guiado pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo.